boa noite para todos. Eu estou vendo que hoje a nossa plateia é predominantemente masculina. Interessante, contei até aqui, fiquei observando aqui, então, todos bem-vindos. Meu nome é Beatriz, como a Irani já colocou. Eu fico muito feliz porque esse capítulo é muito bacana mesmo, desse livro, Renovando Atitudes. Está aqui, Francisco, do Espírito Santo Neto pelo Espírito Hamed. Eu não conheço nada sobre o Espírito Hamed. Então seria interessante falar sobre ele, viu? Porque eu não conheço. Eu já falei. Então, deixa eu dar uma olhadinha, mas é muito legal. Então vamos lá hoje o nosso tema, do capítulo 5, tá? Eu vou ler só uma introdução aqui. Como a Irani colocou, eu acho que eu vou dizer que é uma das competências mais importantes para a felicidade humana, é trabalhar o perdão. Não aquele perdão que você fala, eu perdoei, e aí quando você vê a pessoa outra vez, você já tem aqueles sentimentos, aqueles rancores, que no fundo ficou na palavra, mas não ficou na atitude, na ação. Principalmente, eu diria, no sentimento. Sentir que perdoou. Sentir que passou uma borracha, que é difícil passar uma borracha, às vezes não passa a borracha. Mas eu convivo com aquilo e eu tenho compaixão. E quando eu tenho compaixão, eu distancio desse meu sentimento e consigo trabalhar, porque ele existiu, ele não vai morrer, ele ficou lá. Você fala assim, consegui passar uma borracha? Eu não consegui passar uma borracha. Eu consigo olhar para aquilo e ver o que aquilo lá representa para mim e o que eu posso fazer de melhor para lidar com aquela questão. Para não ficar guardando a mágoa, não ficar guardando esse ressentimento e que eu me sinta em paz. Então a Kariane fala um autoconhecimento total, de você sentir com você que aquilo mais não lhe incomoda. Então ele começa dizendo assim, se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Essa palavra pecado eu não gosto muito, tá? Acho uma palavra muito já meio ultrapassada. Vamos dizer nossos erros, nossas falhas, coisas que nós fizemos. Então o que ele está querendo dizer é que nós seremos perdoados por ele se nós realmente tivermos a capacidade de perdoar e vice-versa. Você fala assim, mas como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo trabalhar com isso? Então eu vou ler uns pedacinhos, porque esse capítulo é muito interessante e eu gosto de ler e depois ficar comentando com vocês, tá? Então ele fala aqui, nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar nossa capacidade de perdoar. Ele fala do conceito do perdão. O que cada um de nós entende por perdão? Porque podemos possuir crenças de que perdoar é ser apático. O ser apático é não ter empatia. O que não é ter empatia? Falam tanto da empatia, E as pessoas falam, empatia é se colocar no lugar do outro. Não é. É entender a dor do outro e o que eu faço com isso? Eu faço o melhor que eu posso fazer para o outro. Porque a dor do outro ninguém sente. Cada um tem sentimentos, histórias de vidas, experiências que são diferentes. Então eu falar que eu entendo, será que eu entendo? É meio entendível. Será que eu me coloco no lugar do outro? Mas eu não sou o outro. O outro também não sou eu. E aí eu busco sempre buscar entender e o que eu posso fazer para amenizar essa dor do outro. Sempre lembrando que a dor é do outro, ela não é minha. Porque tem pessoas que querem salvar o mundo, elas pegam essa dor todinha para elas e levam para ela. Não é por aí. Porque eu não consigo nem ajudar o outro e trago para mim uma responsabilidade, um peso que não é meu. Cada um de nós tem aquilo que tem que viver na vida que nós estamos vivendo. Um tem mais, outros tem menos. É porque nós precisamos, alguns mais, alguns menos. Porque já tem um entendimento, já tem uma aceitação, já tem uma vivência espiritual, como espírito mais do bem, ou quando nós falamos do homem do bem, e outros ainda têm muito mais caminho. Nós estamos aqui justamente para buscarmos essa nossa evolução. E essa nossa evolução vem muito do como nós absorvemos, refletimos sobre tudo isso e introspectamos para nós o que faz sentido e o que não faz sentido. Porque a pergunta que nós fazemos, eu ouvi tal, faz sentido para mim?
Se não faz sentido, vamos buscar por que não faz sentido. Ah, porque eu não acredito nisso, porque eu acredito naquilo. Mas assim, isso é bom? O que é bom? É bom, eu falo, quando é bom quando você busca aí as leis, né, as leis divinas, as nossas habilidades de fazer pelo outro que nós podemos fazer de melhor. Então, quando nós encontramos essas coisas afins, provavelmente nós estamos fazendo uma reflexão de buscar esse bem. Aí ele coloca aqui, possuir crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo é aceitar de forma passiva tudo que os outros nos fazem. É que supomos estar perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações e desrespeitos aos nossos direitos e limites pessoais. Sabe aquela coisa assim? Eu quero ser boazinha, então eu vou achar que não aconteceu nada, que está tudo certo, que não me agrediu, que não me manipulou, que não fez nada, e eu vou dizer, não, eu te perdoo porque você é. Não é. Não é assim, as coisas não são simples assim. E só porque eu ter essa condição de ser bonzinho com o outro, não significa que eu concorde. E não significa que é bom para mim também. Mas eu tenho que desenvolver minha capacidade de dizer que aquilo, que ele tem uma condição de que ele não me afete. E que eu consiga conviver. Ah, Beatriz, mas é muito difícil conviver com pessoas que são assim, que me agridem, que me manipulam, que abusam, enfim. Então, o que eu tenho que melhor fazer nesse momento? Às vezes eu tenho que fazer o quê? Um distanciamento. Você conviver com uma relação ou com pessoas, hoje falam tóxicas, né? Está muito comum falar para pessoas tóxicas. Se aquilo lá, cada vez que está aproxima, cada vez que está perto, eu vivo aquela situação, eu vou aumentando em mim essa condição mais difícil de lidar. Então tem hora que nós temos que dar um passo para trás e distanciar dessa relação para que eu consiga ter um pouco mais de equilíbrio, até para olhar a questão de formas diferentes. Aí você fala, legal, Beatriz, tudo bem, eu faço isso, mas e se aquilo não sai do meu pensamento? Se aquilo fica lá me consumindo o tempo inteiro, que eu fico pensando naquilo, eu quero lá. E aí nós lembramos do que pode amenizar tudo isso. Tem duas coisas muito simples aqui, não custa nada, que pode amenizar essa condição. Quem consegue dar um exemplo de uma? Opa, quem falou? Gente, santo remédio. Você fala, como a prece pode me ajudar? Como? Primeiro, quando eu me sintonizo com a prece, com a oração, estou falando que seja qualquer oração, eu busco naquela oração, naquela energia, me equilibrar. Então, quando faço isso, quando eu me concentro, quando eu me envolvo com isso, eu estou buscando uma forma de eu me equilibrar, porque quando há essa condição, essa relação aí, vamos falar tóxica, nós desequilibramos muito. Porque aquilo lá nos consome, tem coisas que nos consomem, porque você consome muita energia para raciocinar, para se proteger, principalmente para se proteger, e aí você fica gastando energia o tempo inteiro, né? E aquilo lá tudo leva você até num estresse grande. Então, buscamos a oração, a prece, tem até a oração do perdão, até trouxe aqui, tem uma oração pequenininha para falar do perdão, onde nós tentamos nos sintonizar ou nos reequilibrar nesta condição. Tem uma outra situação também que ajuda muito. Quem lembra? Sim, mas aí quando você está nessa condição, às vezes você fica meio tolhido de tudo isso, porque você está tão assim enraivecido, tão ligado naquela questão que você não conhece. Quem aqui faz meditação? Ajuda ou não ajuda? Eu falo para você, é fácil de meditar? Você consegue, você demorou muito, como que você se sente com a meditação? Eu demorei muito, mas hoje em dia eu tenho na minha rotina, então não sei. Gente, é de se desocupar de tudo aquilo que a mente tem. Para nós, às vezes, é muito difícil ocidentais pensar como que eu consigo não pensar em nada. E não é não pensar em nada. Tem pessoas que meditam cozinhando. Tem pessoas que meditam pintando. Tem pessoas que meditam de várias formas. Não é só colocar na posição de lótus lá e ficar lá, e você vai conseguir. Tem pessoas que não entram nessa sintonia. Eu, particularmente, tentei várias formas e sempre foi difícil. A forma mais relaxante para mim era quando mexia na minha cabeça, fazia massagem na cabeça. Porque parece que a massagem, a massagem
ela relaxa e você tenta, né, se soltar e vai se sentindo melhor. Então, ou seja, são formas que nós encontramos, que obviamente, como ela colocou, tem muita disciplina. E nós aqui também falamos muitas vezes, quando você vem com um problema, quando você vem com alguma coisa que está lá, pensa, está na sala de passe. Quantas vezes? Não consigo me concentrar porque aquele negócio está queimando minha cabeça, aquele problema e tal. Você se desvia o pensamento, volta para o pensamento, começa a rezar. Se concentra na oração, naquela que você está falando, fica pensando, até você conseguir se sintonizar. Então, também é um exercício, também é uma disciplina. Mas são caminhos para amenizar essa nossa situação. E aí ele coloca aqui, perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos. Mas ter compaixão. O que é ter compaixão? Quem que me traz aqui o termo compaixão? Quem consegue dizer o que é compaixão aqui? Se colocar no lugar do outro? Não, isso é empatia. O que é ter? Compaixão. Ninguém se atreve aqui, não? Vamos fazer o contrário. Alguém já teve compaixão com alguém? Você sabe quando você vê aquela pessoa numa situação totalmente inusitada, no sentido desprotegido, perdido, no sentido... Vamos falar alguém, até para uma pessoa que está na rua. Eu falo que quando nós perdemos o nosso sentimento de compaixão pelo ser humano, o mundo acabou. Quando nós nos tornamos insensíveis ao que nós vemos, o que nós vimos, o que nós compartilhamos muitas vezes, nós deixamos de ter compaixão, de ter assim paixão ou carinho ou admiração ou zelo pelo outro, ou olhar para aquele lá e falar assim, puxa, olha a condição que ele está e o que eu posso fazer por ele? Né? Eu vi uma matéria esses dias falando muito das questões de nós estamos vivendo situações, como sempre vivias, às vezes em períodos maiores, menores, de situações totalmente difíceis, né? Nunca vimos tantas pessoas na rua, nós vimos tantas pessoas aí vivendo de condições bem ruins. Aí a pergunta é, tudo bem, mas o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Eu tenho compaixão, legal, mas só na compaixão? O que eu posso fazer dentro da minha possibilidade para aquela pessoa? É ter o olhar, ter a delicadeza, a sensibilidade, a vontade de fazer alguma coisa pelo outro. E seja quem for. E quando você faz para quem não é da família, quem não são seus queridos, é o grande desprendimento que nós temos aí, né? Falar do amor incondicional, que aí é um termo muito além, para cima, que é um ponto que, quem sabe um dia, sabe quando nós chegaremos. Mas assim, é ter esse olhar amoroso, esse olhar carinhoso, esse sentimento de que você não é mais forte, você não está melhor. Você sentir pelo outro aquilo que às vezes um olhar, né, às vezes até um bom dia, dependendo da pessoa, você presta atenção. Eu vejo que às vezes a pessoa de rua, você fala bom dia, ela olha para a sua cara como dizendo assim, tá falando bom dia para mim? Por quê? Você não olha para ele porque ele é diferente de você? Né? Tem pessoas que assustam, às vezes, porque você fala um bom dia. Porque ele fala, nossa, ninguém olha para minha cara. Porque as pessoas tendem a desviar o olhar. Concorda que muitos de nós desviam o olhar? Desvia o olhar. Que não quer ver aquela situação, porque aquela situação nos incomoda. Mas às vezes incomoda, mas passou e tudo bem. Ou às vezes está tão acostumado que não dá mais em bola. Eu vejo que hoje nós temos tanto medo que às vezes você vê uma pessoa caída no chão, você fica pensando, será que ela aconteceu alguma coisa, está respirando ou não está? Você tem até medo de fazer alguma coisa. Você fala, será que eu faço alguma coisa ou eu não faço nada? Será que você fica assim meio olhando, o que eu faço? Porque nós criamos, né, situações em que nós estamos ficando cada vez mais amedrontados, achando que ele pode ser um bandido, achando que pode ser um ladrão, achando que está... Eu falo, gente, o que tiver que ser, vai ser. O importante é que eu tive lá o desejo e a vontade de ajudar. Eu não vejo como nada de irresponsável. Segue o coração, segue a sua intuição, vê que vale a pena ou não vale para fazer alguma coisa ou tomar alguma atitude em relação a alguém que esteja numa situação muito mais delicada. E aí, quando a gente sente essa compaixão pelo ser humano, que você não pode fazer nada, então a prece, a oração é o que pode ajudar. Que começamos fazendo aí a oração pela paz mundial.
gente, é o mínimo que nós devemos fazer todo dia. Porque rezar pelos nossos sós, nossos queridos, nossos afins, nós nunca esquecemos. Mas e para os que não tem nada? Os que não tem nem luz, não tem nem caminho, não tem nem direção, não acreditam em nada. E estão vivendo conflitos muito maiores, né? Tantos países aí têm em guerra, eternamente em guerra, internamente em desordem, em brigas religiosas, por crenças que, né, cada um tem a sua, mas matando, roubando em nome de um Deus. Que Deus é esse? Que Deus é esse que pediu isso? Então, assim, precisamos aí, né, pensar com bastante carinho. Aí ele fala aqui, condutas adequadas a parentes e amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Aí é o bem pelo bem. Eu faço aquilo pelo bem, pelo bem. Outro dia eu estive aqui numa quarta-feira, semana retrasada, falando sobre a ingratidão. E foi muito bacana colocar sobre o tema gratidão. Quanto que... O que é ser grato? Né? Que eu acho que não é o tema de hoje, é muito mais em relação a perdoar. Mas assim, eu acho que gratidão também tem a ver. Quando você consegue perdoar, mas o perdoar a ponto de você conviver com situações, com pessoas, com certo, que não te incomodam mais. Não são as perfeitas, não são. Mas aquilo que eu coloquei, tem situações que é melhor realmente o afastamento. Porque não vai ajudar, você vai ficar em conflito, você vai ficar sempre em guerra e não vai te ajudar. Então distancia, olha de longe, quem sabe você tem um olhar diferente e busca o entendimento do que, por que aquilo aconteceu, por que aquilo acontece. Será que nós sabemos por que a pessoa faz, ou por que nós fazemos, agimos desse jeito? Tudo tem um significado. Alguma fase da vida, alguma coisa pode ter acontecido para chegar nesse ponto. Ninguém é assim à toa. Não dá para ser à toa. Ninguém aqui é assim, no jeito que nós somos à toa. Nós temos as nossas razões, mas muitas vezes não enxergamos o porquê que somos assim. E quando a Jane fala do autoconhecimento, é olhar para nós e enxergar, ir fundo e buscar melhorar. Não ter medo de olhar para você. Medo por quê? O mundo muda se o seu olhar para o mundo mudar. Se você se torna uma pessoa melhor, o seu mundo vai ser melhor. E você sendo melhor, você vai ajudar o mundo a ser melhor. É o efeito multiplicador aí, né? Que a Irene contava a história da menina do vestido azul, que é a coisa mais bonitinha, que é por aí mesmo. Há uma multiplicação para que façam isso, que as pessoas façam isso, e nós façamos isso com muito mais facilidade e conseguimos expandir muito mais. Aí ele fala assim, portanto, é um modo de viver. O ser humano, muitas vezes, confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, emoções e anseios, reprimindo mágoas e usando supostamente o perdão para desculpas para fugir da realidade que, se assumida, poderia, como consequência, alterar toda uma vida de relacionamento. Sabe tapar o sol com a peneira? Achar que aquilo lá, né, que essa negação, não sinto isso, nada disso. Você sente, nós sentimos. Não dá para negar sentimento. É fácil se negar sentimento? Não é. Tem hora que você age de uma forma que você, no fundo, não gostaria de não ser. Você não gostaria de não ser assim. E você é assim. Fala, mas eu não gosto de ser assim. Eu queria ser diferente. O que eu faço para ser diferente? E eu começo a buscar dentro de mim formas. E eu falo assim, essas formas podem ser ajuda externa, pode ser conversas, pode ser terapia, pode ser uma série de coisas. Arte, eu acho que a arte é um despertar. Quando eu falo arte, a música, a pintura, a literatura, são formas de expansão que você começa a enxergar o mundo de forma totalmente diferente e te dá uma grande abertura. Você começa a ver como aquilo lá é belo. E quanto mais você olha e percebe o belo, você traz para você porque faz bem. E você começa a mudar coisas de você, que você fala, nossa, que bacana, eu nem percebi que tudo isso eu estou mudando, eu estou absorvendo isso de alguma forma. Então, nós temos que encontrar essas formas, essas sutilezas que nos façam ter mais clareza de quem queremos ser. Porque mudar as nossas imperfeições, se você tem consciência, estou falando já num grau de que você tem consciência disso. Quando você não tem outra consciência, é um caminho mais longo. Você tem que descobrir primeiro o que pega. E quando você já sabe, é muito mais fácil. Agora você fala, o que eu faço com isso? Eu vejo sempre a pergunta é, o que eu faço com isso?
e você buscar os caminhos. Aí ele coloca aqui, uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é mantermos uma certa distância psíquica de pessoa-problema. Foi aquilo que eu comecei falando. Então, esse distanciamento nos dá muitas vezes a oportunidade de neutralizar a nossa energia, melhorar a nossa condição de energia e olhar, a começar a abrir para a possibilidade de enxergar aquela questão de uma outra forma. Porque se eu estou junto o tempo inteiro em atrito, eu não consigo, não dá. Aquele negócio fica o tempo inteiro me incomodando. Aquele negócio fica roubando a nossa energia o tempo inteiro. E o corpo, o que ele precisa fazer? O corpo faz de tudo para economizar energia. Porque é gasto que ele está perdendo. E aí, busca a maneira mais simples. Vamos tentar queimar menos energia. Mas assim, nós precisamos ter essa percepção de que tem hora que é o melhor. E aí, continua aqui dizendo, bem como dos diálogos mentais que giram de modo constante no nosso psiquismo, porque estamos engajados emocionalmente nesses envolvimentos neuróticos. É uma bola de neve que fica alimentando, mas você tem que quebrar esse ciclo. Se não quebrar, vai continuar. Então, precisa ter realmente essa percepção de que tem hora que é importante fazer isso. Evitar o choque, evitar o confronto, evitar a agressão, evitar o dissabor, evitar essas coisas. Porque não vai resolver. As diferenças vão continuar existindo. Alguém tem que dar o primeiro passo. E se nós queremos, por que não sermos o primeiro? Eu vejo que o mundo espera, as pessoas ficam sempre pensando em dar o primeiro passo. Aí ninguém dá passo nenhum, porque sempre espera que o outro vai dar o primeiro passo. Eu falo, tenha coragem, seja o primeiro a dar o primeiro passo. Eu falo que tudo na vida é coragem. Coragem. Se não tem coragem, nós vamos ficar na mesma tecla muito e muito tempo. Agora, a coragem é arriscar. Pode dar certo, como pode dar errado. Mas o não todo mundo já tem. Nós já não temos não. Nós podemos ter a reversão. E assim, e não se derrubar pelo primeiro não quem conta, pelo segundo não quem conta, porque tem mais não do que sim. Mas uma hora a porta abre, quem sabe, encontrou um novo lar, encontrou um novo horizonte. Por quê? Porque não desistiu. E isso para nós é o buscar, é o crescer, é o buscar dentro de si aonde estão as suas grandes virtudes, as suas grandes condições de transformação, de mudança. E do perdão é uma das maravilhosas. Alguém aqui já sentiu que perdoou alguma pessoa, alguma vez? Alguém já sentiu que já fez isso alguma vez? Eu senti. Que sentimento fica para nós? De alívio. Alívio, podemos falar que é libertação? Gente, isso que é coisa mais gostosa que libertação? Vamos falar da palavra libertação? Você sentir que aquilo lá não pesa mais, que aquilo lá está resolvido. Às vezes você pensa em resolver, que a resolução tem que vir dos dois lados. E necessariamente, é muito legal quando vem dos dois lados. Mas muitas vezes não vem do lado só. Que vamos falar o seu. E você começa a olhar para aquela outra situação e ela não te incomodar mais. Gente, você quer libertação melhor? É tudo de bom. É o que ele chamou aí de alívio. Mas alívio, você pensa naquilo, aquilo lá não lhe incomoda mais. Porque pode ter outro conflito. Pode ter outro conflito. Nós somos aqui humanos, nós somos passíveis de muitas coisas a fazer e se repetir. O que nós fazemos é buscar cada vez repetir mais os nossos erros. Mas não significa que eles são resolvidos de uma vez e eternamente. Assim esperamos. Aí ele fala assim, ao desprendermos mentalmente, passamos a usar o modo de construtivo os poderes do nosso pensamento, evitando-os, deveria ter falado, deveria ter feito isso, deveria ter revidado, eu deveria um monte de coisa. E à medida que eu começo a olhar isso, não me incomoda mais, eu não vou mais para a agressão, eu não vou mais para a guerra. É como se eu ouvisse e saísse por aqui. Quando nós queremos ser surdos, nós não conseguimos? Nós não conseguimos. Nós não somos seletivos para as coisas que nós ouvimos. Às vezes nós só olhamos para aquele negócio, prestamos atenção, porque só aquilo que você quer ouvir, o resto você não ouve mais. Então, dá para ser seletivo também?
É um baita desafio, mas eu acho que é uma libertação, a palavra certa, como ele colocou também alívio. Você viver aquela situação e ela não te incomoda mais. Olha que interessante. Você fala assim, isso quer dizer que eu perdoei? Você pode ter a chance até de pedir perdão para o outro. Às vezes não precisa nem pedir perdão para o outro, eu acho. Acho que não tem necessariamente de pedir. Você olha para você e aquilo lá você não bate mais, você não vai mais no confronto. Se você... É lógico que é muito bacana você chegar para o outro e falar, poxa, eu te perdoo, você me fez tanto mal, mas eu não sinto mais nada, passou, eu nem lembro mais. Aí, tem coisa que você nem lembra mais. Passou tanto que você não lembra mais. Fala, não é uma evolução nossa, não é um crescimento grande nosso? Do outro lado, Beatriz, tem situações, especialmente situações familiares. Essas são Sabe quando um fica de mal do outro? Brigou faz 10 anos e não se fala? Até esquece o motivo porque... Esquece mesmo, Dani. Não é? Esquece Acontece mesmo. isso. Nem sabe mais porque não fala com o primo mais. E não tem a coragem de tomar a iniciativa de fazer alguma coisa diferente. Fica esperando que o outro faça. Gente, vamos parar de esperar o outro fazer. Vamos fazer nós mesmos. Qual o medo? O medo desconhecido? E aí, a vida não caminha? Fica na mesma mesmice? Correr risco o tempo inteiro. Orgulho, egoísmo, né? Vaidade, né? Que é coisa mais... A soberba é a pior característica que alguém pode ter. Eu nunca mais esqueço uma pessoa falando da soberba, né? Eu acho a palavra assim... Falar soberba, ela infla, parece que ela é pra cima, assim. Você quer coisa mais... Vamos dizer assim... Vamos falar competência? Como é uma competência? Quando tem competência por bem, tem competência por mal. A soberba leva a que lugar? Não lugar nenhum. Mas eu sou tão orgulhoso que eu não vou fazer isso porque aquela pessoa, imagina, eu não vou fazer isso. Vou me sentir diminuído, vou me sentir menor, vou me sentir anulado. Por Deus. E aí? Perdão não vai ter nunca se começar a colocar essas situações como sendo situações que impedem haver esse perdão. Depois ele fala aqui, em muitas ocasiões elaboramos interpretações exageradas de suscetibilidade e caímos em impulsos estranhos e desequilibrados que causam em nossa energia mental uma sobrecarga, fazendo com que o cansaço tome conta do nosso cérebro. Cansa demais. Gente, gasta energia demais esse tipo de raiva, rancor, mágoa, nos mina fisicamente, rouba energia de outras coisas para ficar consumindo isso o dia inteiro. E eu falo, e fica. Imagina quando ele fala que fica anos e anos, que até depois até esquece por quê, mas o sentimento continua. Por que você não faz mais? Olha, mas por que eu não falo mais com aquela pessoa? Nossa, faz tantos anos que eu não falo, eu não sei por quê, mas eu não falo mais. Mas eu não gosto dela. E tem a questão do gostar ou não gostar, é outra história. Nem todo mundo gosta de nós, e nós também não gostamos de todo mundo. É muito gozado, sabe que o meu cachorro para passear, eu vejo que tem umas coisas que ele vai lá, ele olha. Tem outros que ele já passa longe, ele não chega, que nem nós. Sente e não tem afinidade com aquela outra criatura que é o outro cachorro, vamos dizer. Obviamente tem também com pessoas. Mas assim, a pergunta sempre é, o que nós fazemos com tudo isso? Queremos crescer, queremos evoluir, mas pensando igualzinho e esperando que o outro tome decisão, não tendo coragem, não tendo disposição, não tendo vontade, não vai. Não vai. Porque hoje a coragem, infelizmente, não é de muitos. Não é. Não é de muitos. Porque dói, porque pode dar errado e eu posso me machucar mais. Mas você vai saber? Você só vai saber indo? Ninguém sabe o que vai acontecer. Depois ele coloca aqui, nós falamos daqui, né? Aí ele fala que importante é a questão, a exaustão íntima é profunda. A mente recheada de ideias desconexas dificulta o perdão. Não tem como perdoar, não tem como pensar na possibilidade, porque está consumido pela raiva, pelo ódio, pelo rancor, por tudo que tem direito. E não tem como aliviar. O perdão é leve, ele é leve, ele pesa pouco, ele tem que ser solto, ele tem que ser, quando a gente fala a palavra leve, ele tem que ser suave. E para ser suave, você não pode ter raiva, você não pode ter energia, adrenalina, né, o tempo inteiro, você não pode ter tanta coisa te martelando ali na sua cabeça que você não consiga abrir a possibilidade de perdoar.
Só que nós temos muito assim, nós queremos perdoar, mas queremos também imediatamente ser perdoados. E a conta muitas vezes não fecha. Você vai com as melhores intenções, o outro está em outro patamar, está em outra condição, e você muitas vezes volta a falar, por que eu tomei essa ideia? Por que eu tive essa iniciativa? Olha que bobo, fui bobo. A palavra que vem é assim, fui bobo, fui ingênuo. Eu falo, ingênuo do quê? Teve coragem. Ingênuo do quê? Você teve coragem de ir lá. Como eu disse, uns vão se aproximar, outros não vão. Mas assim, vamos chegar no estágio de que não me incomoda mais. Eu busquei paz, eu busquei desarma. Não encontrei. Aí ele fala assim, outro método sempre eficaz é a terapia da prece, para resgatar, né, a harmonização do nosso interior, como eu mesmo coloquei. Desejamos tanto esquecer, mas somos forçados a lembrar repetidas vezes pelo fenômeno da produção-consequência. Desligar-se ou desconectar-se não é um processo que nos torna insensíveis e frios, importante isso. Não é porque eu me desliguei, eu me descontei, eu me distanciei, eu sou frio. Mas é melhor o distanciamento que o conflito. Tem hora que é melhor. Porque acabamos de dizer, o roubo de energia é muito grande. Não vai valer a pena. Então vamos serenar, vamos refletir, vamos fazer a nossa parte. O outro, se quer fazer, é uma condição dele, mas nós nos sentimos em paz com a decisão que tomamos. Aí aqui, o capítulo tem várias coisas falando desse sentido, mas eu quero aqui, além do desligamento, nos motiva ao perdão com maior facilidade pelo grau de libertação mental, que nos induz a viver sintonizados com nossa própria vida e plena afirmação positiva de que tudo deverá tomar o curso certo. Olha que bacana isso. Porque o curso certo vem, é para vir. O bem é para vir, o bem é para prosperar. Não é o mal que vai prosperar. Mas eu faço parte em buscar esse caminho, esse alinhamento com bem. Eu me sintonizo para, eu me preparo para. Aí as coisas vão. E se tem que vir na hora certa, vem. Seja de um mês, um ano, 10, mas quanto antes eu conseguir comigo ficar em paz, com certeza vai ser muito melhor. E aí ele fecha aqui colocando... deixa eu ver uma coisa aqui. Compreendendo, por fim, que ao promovermos desconexão psicológica, teremos sempre mais habilidade e disponibilidade de perceber o processo que há por trás de comportamentos agressivos, o que nos permitirá não reagir da maneira como fazíamos, mas olhar como é e como está sendo feito nesse modo de relacionar com os outros. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito legal para entender essa dinâmica. E essa dinâmica aqui, eu trouxe algumas outras coisas de outros lugares também, muito legal falando sobre desenvolver essas condições emocionais nossas, conosco mesmo, de olhar para dentro e falar assim, o que eu faço com isso? Me incomoda? Então, o que eu faço com isso? Eu quero perdoar. O que eu faço com isso? Falamos dois caminhos, falamos da meditação, falamos da prece, falamos da nossa sintonia com aquilo do bem, que nos ajuda a reequilibrar para buscar um alinhamento. Gente, e os nossos mentores, os nossos protetores estão o tempo inteiro conosco, falando aí, e aí, meu amigo, o que você vai fazer com isso? E quem sintoniza? Quem liga o canal? Eu falo, quem liga o radar? Quem liga o radar para perceber esse caminho, essa direção que tanto nós buscamos? Está conosco também. E aqui, aqui tem esses livros de autoajuda, colocam um monte de dicas de como perdoar, como etc, etc, que eu não vou entrar no mérito. Mas aqui tem uma coisa bacaninha que eu queria só compartilhar com você. Aprendendo a perdoar. Sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4.32. Né? Perdoe como Cristo perdoou. Você quer mais perdão que o nosso Jesus, mestre maior? Tem maior exemplo que perdoou tudo que foi feito? Eu falo, vale a pena perdoar? Vale a pena perdoar, gente? Além de ser libertador?
Ai, que calor que tá aqui. O que mais? Vocês estão muito quietos hoje. Eu não gosto de ficar fazendo monólogo aqui. Eu estou tentando uma participação aqui, por favor. Logo aquele menino bonito lá que está sempre participando, é você mesmo que eu estou falando, que só esqueci seu nome, tá? O filho da nossa querida aqui, bonitinho que está lá atrás. O Gabriel, você está muito quietinho hoje, Gabriel. Então é assim, qual é a nossa reflexão de hoje? O quanto temos pessoas para perdoar? Estamos em dívidas com alguém, vamos falar assim, em relação ao perdão? Acho que todos nós devemos ter. Com certeza temos. E aí, o que nós fazemos com isso? Quando vamos começar? Por que vamos começar? E como vamos começar? E aqui tem uma oração muito bonita do perdão que eu vou ler para vocês. Sei que o perdão é libertador. Traz cura para a minha alma. Então, Senhor, me ajude a liberá-lo. Não só pelo meu irmão, mas por mim também. Livra-me de todo amargor da vida e de todo sentimento ruim que eu possa estar sentindo em relação aos meus irmãos, amigos e familiares. Oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém. Uma outra coisa interessante, eu já fiz isso, faço há muitos anos, é a oração do perdão em relação a alguma pessoa que eu tive uma diferença na vida. E eu, todas as noites, uso essa oração do perdão há mais de 20 anos. E hoje eu convivo com essa pessoa que não me incomoda absolutamente em nada, por tudo que fez de ruim para mim. E eu olho para aquilo e falo assim, eu acho que essa oração do perdão é que me ajudou. Porque foi uma coisa de mentalizar, de repetir, de olhar e sem perceber, aquilo lá foi sendo libertador. E hoje há uma convivência e simplesmente não me incomoda em absolutamente nada. É como se eu nem percebesse que estivesse lá. E agora que eu estou fazendo essa conexão, gente, eu estou falando para você, estou fazendo essa conexão. Porque nós estamos falando do perdão. É libertador, viu, meu querido? É libertador mesmo. Tem coisas que levam tempo, mas eu acho que valeu a pena. Porque realmente não me incomoda. Nem um pouquinho. Mas foram anos e anos de trabalho. E continuamos. Ok?